começar a escrever, já tenha isso em mente. E aqui vai nossa terceira dica. O primeiro tratamento do seu roteiro nunca é o final. Escrever roteiros não é uma tarefa fácil, e aprender a escrever um bom roteiro para um filme é uma tarefa árdua. É planejamento interminável, é resolução de problemas, exclusão, reescrita e muita frustração muitas vezes. Mas quando você chega ao fim, há um grande sentimento de realização e entusiasmo. E de acordo com a roteirista e produtora ganhadora do Emmy, Kate Wright, grandes histórias comunicam verdades simples, que refletem as dimensões poéticas de nossa alma. Então, não só personagens poderosos nos ajudam a entender nossas vidas, como também suas histórias refletem nossos valores centrais como pessoas. Histórias nada mais são do que metáforas ou diferentes olhares da vida, que nos ajudam a compreender e conhecer mais a nós mesmos e esse mundo no qual vivemos. Uma ótima história sempre vai abordar pelo menos esses dois lados da vida, nós e o mundo. E quando uma história deixa a desejar, o filme vai ser somente explosões, tiros e lágrimas vazias. Em outras palavras, puramente entretenimento. Não há nada de errado em um filme entreter, mas a maioria das pessoas faz um esforço grande para sair de suas casas, pagar o ingresso cada vez mais caro para assistir algo que também mexa com as estruturas da alma, não é? Que as façam rir, chorar, mas também pensar, refletir, crescer. Um filme com uma história vazia normalmente só é um veículo usado como desculpa para apresentar novos efeitos visuais e movimentos de câmera empolgantes. Mas quando você vai ao cinema, você só quer a experiência de uma montanha-russa ou do parque de diversão inteiro? Essa é a diferença. Mas como criamos essas ideias e sentimentos com profundidade e significado em uma história para a tela grande? Como podemos ter certeza de que um roteiro ofereça o máximo impacto, tanto emocionalmente como entretenimento? Então aqui vamos falar sobre 4 elementos que o ajudarão nessa caminhada. Vamos aqui nessa aula introduzir esses 4 elementos e vamos nos aprofundar neles ainda mais no decorrer da nossa caminhada. A história cria a compreensão mais profunda sobre a natureza humana que experimentamos quando ouvimos ou vemos o que aconteceu com outro ser humano. Seja um acidente na vida de alguém que conhecemos, a experiência da vida real de alguém nas notícias, as aventuras de um personagem fictício ou a vida heróica, emocionante de uma figura histórica. Somos fascinados pela progressão de eventos que um ser humano encontra, e essa progressão de eventos é chamada de enredo ou trama, como já falamos anteriormente. No entanto, o que envolve nossa imaginação em um nível humano é como o personagem principal reage a essa progressão de eventos, e essa introspecção acumulada é chamada de história. Uma boa história apresenta um personagem principal, o protagonista, que enfrenta uma forte escolha moral. Isso é verdade tanto na comédia quanto no drama. E as melhores histórias apresentam dificuldades com as falhas humanas identificáveis. A escolha moral pode ser muito simples ou complexa, mas deve testar a força moral interna do personagem principal contra suas falhas humanas. Não para alcançar sua meta externa, mas através de sua transformação interna que ocorre em sua consciência e vida emocional. À medida que a história avança, o herói confronta outros personagens e situações que apoiam, negam e desafiam sua capacidade de superar as probabilidades e atingir seu objetivo. Mas o que satisfaz o público é o triunfo interno que ocorre durante a luta externa, de tal forma que no final da história o público entende de forma profunda o que é a história. Narração. A narração é como contamos a história. É um processo e não uma fórmula. Contar histórias começa com a definição de sobre o que é a história, como uma ideia. E como já falamos, isso é muito importante, saber exatamente sobre o que é a sua história partindo da sua ideia. Isso geralmente é chamado de tema, embora o tema seja mais sutil do que uma ideia abstrata. É o que sentimos sobre a história, revelada pelo dilema moral do personagem principal, em oposição a outros personagens. Por exemplo, se você estivesse escrevendo uma história sobre liberdade, uma abordagem interessante seria criar um mundo onde o personagem principal anseia pela liberdade, mas está sujeito à servidão por sua situação de vida, ou aprisionado como consequência de suas ações. Alternadamente, se você estivesse criando uma história com o tema confiança em seu centro dramático,
haveria fortes elementos de traição dentro dos elementos opostos e personagens da história. A segunda grande decisão sobre a narração é definir onde a história começa. A maioria dos escritores escolhe o caminho mais fácil. Eles começam com o pano de fundo da história, que seria, a história por trás da história principal. O resultado é uma história que nunca decola até a página 40. A abordagem preferencial é identificar o tema da história com base no conflito interno do personagem principal. O filme Die Hard, Duro de Matar, de 1938, estrelado por Bruce Willis, é um ótimo exemplo e muito usado como exemplo pela maneira que foi escrita e executada. A história começa com um homem que tem medo de voar, cujo objetivo é reconquistar o amor e o respeito de sua família. Ele confronta uma situação de reféns envolvendo sua esposa sequestrada e, de repente, sua coragem é testada ao máximo. A combinação de seu conflito interno e objetivo simples, juntamente com o desafio da situação dos reféns, que é a situação externa, coloca a história em movimento rápido do começo ao fim. Apesar de Duro de Matar ser um filme de muita ação, o tema central é simples: amor. A premissa de Duro de Matar é provavelmente até onde iremos por amor. McClane descobre que arriscaria a vida pelo amor de sua esposa, mas muitos outros personagens remetem esse tema ao longo do roteiro. A personagem Holly, esposa de McClane, tem um amor de autoconfiança e independência tão forte que ela arrisca sua vida enfrentando os terroristas, como aparece em uma das cenas onde Holly confronta Hans, o terrorista e antagonista central, maliciosamente chamando-o de idiota e afirmando que, pessoalmente, eu não gosto de estar tão perto de você, a fim de obter ajuda médica e privilégios de banheiro para os outros reféns. Ellis, um dos reféns e colega de trabalho de Holly, adora fazer acordos, aos quais se refere quando seu personagem é apresentado, onde ele tenta lidar com os terroristas. Seu amor por fazer negócios leva à sua morte, quando o acordo acaba não funcionando. O terrorista Carl ama seu irmão Tony. Quando Tony é morto por McClane, Carl promete vingança. Deste ponto em diante, a única motivação de Carl é a vingança contra McClane pela morte de seu irmão. O roubo do conteúdo do cofre que iniciou toda a trama fica de lado. Ele não é mais um participante ativo do plano de Hans, exceto quando ele cruza seus próprios objetivos. O repórter Thornburg adora dar notícia em primeira mão, famoso furo jornalístico. Quando ele ouve pela primeira vez a tomada da Nakatomi Tower, ele deixa sua namorada para cobrir a história. Mesmo depois de receber um soco no nariz, a resposta de Thornburg é: "Você pegou isso?" para o operador de câmera. A notícia vem antes de si mesmo. O policial Dwayne Robinson adora ser oficial. Ele arriscaria a vida dos reféns apenas pela chance de acrescentar um pouco de burocracia às negociações. O amor, também, de um dos capangas de Hans por guloseimas o leva ao extremo de pegar uma barra de chocolate durante uma cena de tiroteio. Hans, claro, ama posses materiais. Ele podia discutir a moda dos homens durante o dia todo, mas eles estão ali para roubar o cofre com 640 milhões de dólares. Depois que o roubo azedou e Hans foi jogado de uma janela quebrada, o que ele pegou? O relógio Rolex de ouro da Holly. Ele ainda está agarrando posses, mesmo a caminho do pavimento abaixo. A terceira decisão é escolher o gênero que conta a história. Gênero diz à plateia como eles devem se sentir sobre a história, se devem rir, sorrir, chorar, pensar, gritar ou apenas curtir o passeio. O gênero é tão crucial para a experiência do cinema que alguns roteiristas começam com um gênero e depois criam o conceito da ideia e da história. Esse gênero é o gênero comercial. Exemplo, ação, comédia, romance, etc. Mas também existe outro tipo de gênero que diz respeito a que tipo de jornada o protagonista da história vai ter. Sobre isso vamos falar em uma aula mais adiante também. A quarta tarefa é criar um personagem de ponto de vista dentro da história. Isso é o que distingue um grande escritor dos escritores de jornada. O personagem do ponto de vista dentro da história não é um ângulo de câmera, interage com o personagem principal em toda a história para ajudar o público a entender o que está acontecendo dentro do verdadeiro desenvolvimento do personagem principal. Curiosamente, o personagem do ponto de vista também serve como contador de histórias dentro da história através de quem você, como escritor, se estabelece. Embora essa seja uma tarefa difícil no início,
Frequentemente nós, como escritores, tomamos essa decisão inconscientemente durante o primeiro tratamento. Apesar dos nossos esforços conscientes para criar um ponto de vista dentro da história, o personagem do ponto de vista salta da página quando menos esperamos, facilmente reconhecível pelos leitores. Um desses tipos de personagem de ponto de vista você já até conhece e já viu vários tipos deles em vários filmes diferentes, mas até esse momento, provavelmente, você nunca se tinha dado conta de que esse personagem é fundamental para o desenrolar da história. Aqui vai alguns exemplos. O soldado novato, ou policial novato, ou empregado novo, ou um novo morador da Rua X, novo amigo, ou antigo amigo que entra em cena, mas que é novo para a história. Um personagem que fazem o papel de ajudante, auxiliar. Esses são os personagens para o qual o personagem principal, a todo momento, fica explicando o que está acontecendo ou mostrando o mundo no qual eles vivem. Essas explicações, na verdade, são direcionadas ao público. O personagem ponto de vista representa o público na sala de cinema. Esse é um dos grandes segredos usados que ajudam na narração de muitos filmes. Mas o melhor é sempre usar essa técnica de forma mais criativa possível. Exemplo do filme Matrix. O personagem ponto de vista é o próprio protagonista, Neo, interpretado por Keanu Reeves. As sequências. Cada cena é composta de uma série de imagens gravadas. Cada sequência é composta de uma série de cenas. Cada sequência se baseia na próxima sequência para criar a progressão da história. A progressão da história ocorre quando as sequências de histórias se constroem umas sobre as outras de uma maneira lógica, levando a história adiante através do conflito de personagens que entendemos como lógica narrativa sobre as dimensões poéticas da condição humana. E algo que vamos falar mais para frente também, que essa questão das sequências, a maneira correta de construir elas, você constrói elas através com um conjunto de cenas que juntando se transformam em sequências que têm um propósito, um objetivo final. E um desses objetivos finais é simplesmente de levar a história de um ato para o próximo. Então muitas vezes uma sequência de cenas, um conjunto de cenas que se torna uma sequência que vai levar com que a história saia do primeiro ato e entre no segundo ato. E consequentemente também um conjunto de sequências de cenas, de conjunto de cenas, vai levar a história de sair do segundo ato e entrar finalmente para o terceiro ato, dentro da questão da estrutura dos 3 atos. Mas isso também pode ser aplicado a 4, 5, 6, a mais atos. A questão importante é saber que as cenas sempre vão ter um propósito que trabalham juntas para formar essas sequências e tem um propósito maior ainda, que é se juntar a outras sequências que formam, daí, no geral, a história por completo. Pode-se dizer que os conflitos que ocorrem entre os personagens são a cola que liga uma sequência na outra, e falaremos mais sobre o conflito mais adiante também. Em um filme de uma grande produtora ou estúdio de filme, normalmente há 12 sequências de história que se constroem em direção ao clímax final, como eu estava falando agora há pouco. A história avança em 12 grandes histórias, ou sequências de filmes, que, quando editadas em conjunto, refletem as 12 sequências da história. O professor de roteiro Eric Edson ainda vai além, dizendo que muitos filmes, na verdade, têm até 15 sequências. E aqui está um resumo, usando essas 12 sequências. Na primeira sequência, o personagem principal enfrenta um forte dilema moral em alcançar um objetivo. Na segunda sequência, o antagonista coloca a oposição, tanto moralmente quanto ao objetivo. Na terceira, o personagem principal enfrenta a maior complicação, mas prossegue na história. Na quarta, a história se move para um novo mundo e o personagem principal faz uma conquista. Na quinta sequência, o antagonista assume o controle da história e coloca a contratrama em movimento. Na sexta, o personagem principal avança, acreditando ser vitorioso, mas descobre que o antagonista é um igual e opositor. Na sétima, o personagem principal reafirma o objetivo com convicção renovada, mas experimenta seu primeiro revés. Na oitava, o antagonista move a contratrama para a frente e aumenta a força contra o personagem principal. Na nona, o protagonista experimenta a derrota nas mãos do antagonista e perde sua força moral.
Na 10ª, o protagonista perde a vontade de atingir seu objetivo, mas ressuscita sua motivação e força moral. Na 11ª, o protagonista reafirma seu objetivo e evoca sua coragem moral. O antagonista reafirma sua missão de destruir o protagonista, assim como sua motivação e coragem. E na última, o protagonista e o antagonista se preparam para o confronto, mas o protagonista experimenta uma epifania de coragem moral que lhe dá o que é preciso para derrotar o antagonista. A história se resolve com o protagonista compreendendo sua vida com significado e compreensão renovados. A espinha. A espinha começa com a descoberta do que é a sua história através do comportamento dos personagens. Trata-se de criar uma profundidade unificadora em sua história além do tema, personagem por personagem, ação por ação, sequência por sequência, camada após camada. A surpresa é que, uma vez que você descobre sobre o que é a sua história em um nível poético profundo, há um número infinito de percepções e detalhes que você pode inserir no material através do comportamento dos personagens, ações, tons e imagens. O desafio é descobrir essa ideia ou princípio unificador que sintetiza sobre o que é a história e em termos simples, ao ponto onde você poderá resumir o seu roteiro de 120 páginas em somente 2 frases, que é o famoso logline, algo muito importante que eventualmente te ajudará a vender o seu roteiro. E falaremos sobre o logline em uma aula mais adiante. Resumindo, o gênio dentro de tudo isso é ser capaz de criar personagens como ideias que se transformam em comportamento de caráter que o público abraça e prontamente entende, revelando sobre o que é a história em cada quadro de imagem. Um ótimo exemplo entre muitos é o filme Clube da Luta. Outro exemplo também de filme que traz isso é o famoso filme da comédia clássica Tootsie, de 1982, estrelado por Dustin Hoffman, com o roteiro vencedor do Oscar, escrito por 2 grandes roteiristas, Larry Gilbert e Murray Singer. O roteiro original passou por vários roteiristas, e não foi até que o diretor Sidney Pollack veio a bordo do projeto, para trabalhar com Larry Gilbert, que eles puderam descobrir sobre o que a história era realmente. Não foi suficiente para fazer uma comédia sobre um homem se tornar uma mulher. Colocar uma saia é bom para algumas risadas, mas não o suficiente para sustentar um filme. O desafio era criar uma história sobre um homem lutando com suas falhas como arrogância e machismo, que é forçado a se tornar uma mulher, mas ao se tornar uma mulher, ele se torna um homem melhor. Com falhas chauvinistas que ele entende tão bem que ele pode então começar verdadeiramente a amar uma mulher que ele já ama. Com esse paradoxo como a espinha dorsal da história, cada quadro desse filme alimenta o coração dessa notável história de amor que se tornou um dos filmes favoritos de todos os tempos de muitos cinéfilos no mundo todo. Há uma grande demanda constante por escritores que podem criar boas histórias, especialmente para a tela grande. O fato é que, no entanto, em um nível profissional, mais de 100 mil roteiros são escritos todos os anos e apenas algumas centenas realmente chegam a ser produzidos, e a maioria não consegue. Normalmente o roteiro é o culpado e o problema mais comum do roteiro é a história. Ou não há conflito suficiente, ou se há uma história excepcional, a história se fragmenta em mais de um enredo, porque o personagem principal não é desenvolvido através de um poderoso dilema moral no centro da história. Em outras palavras, não basta ter um grande conceito e narrativa fantástica. Uma grande narrativa é sobre estabelecer as falhas internas do personagem principal e criar uma história interior convincente, que é a busca definitiva da verdade dentro do coração, da mente e da alma do personagem principal. O mercado dos grandes roteiros está bem aberto. O desafio é desenvolver o seu próprio tesouro de grandes histórias que nunca foram contadas. Seja ousado, ousada. Seja original. Lembre-se dos 4 elementos e esforce-se para dominá-los. Aqui está um exemplo de um exercício de escrita desafiador que você poderá fazer quando for começar a escrever, que irá ajudá-lo a entender sobre o que é a sua história. Começa com a criação de um poderoso dilema moral no centro de sua história. Pense na narrativa da história em que você está trabalhando. Identifique seu personagem principal, estabeleça as falhas ou falha interna e pense na escolha dramática mais importante que ele ou ela faz dentro da história. Analise por que ele ou ela toma uma decisão ou por que não. Não tenha pressa. Prepare o cenário para as consequências da direção da história, desenvolvendo o antagonista ou os antagonistas,
que é a soma de todas as forças poderosas que o personagem principal deve superar para atingir o objetivo da história. Criando e compreendendo a profundidade do conflito moral dentro desse momento chave da história, que é o momento decisão, você abrirá a janela para descobrir sobre o que realmente é a sua história. Esse momento decisão é o grande clímax da história, que acontece no terceiro ato normalmente, onde as perguntas do início da história são respondidas e onde o personagem principal alcança ou não seu grande objetivo final. Vamos falar mais sobre isso na aula sobre a estrutura dos 3 atos, que seria o 5º elemento, que trabalha juntamente com esses 4 elementos do qual falamos aqui. Na aula sobre estrutura, vamos identificar e analisar mais profundamente esse beat, o momento-chave da história, o clímax. Como esta está sendo a minha primeira menção também sobre algo muito importante na estrutura de um roteiro, o beat, no final dessa aula vamos falar brevemente sobre o que é o beat, afinal de contas. Então, dentro do que tudo que falamos até aqui, não tenha pressa e vá com calma. Pense, analise e então crie. No final você vai ver que valeu a pena. Também por questão de conhecimento, no material extra dessa aula em sua apostila, você encontrará uma lista de 10 elementos comuns encontrados em roteiros ganhadores do Oscar. Agora voltando ao termo beat, para não haver confusão logo de início, vou falar aqui sobre o que afinal é um beat, um termo muito usado na estrutura de um roteiro. O termo beat começou a aparecer nos estudos de roteiro a partir do influente livro Story, de Robert McKee, em que ele diz: beat é uma mudança de comportamento em ação-reação. Beat por beat, essas mudanças de comportamento mudam a forma da cena. Isso está na página 37 do livro do Robert McKee, The Story. O beat nada mais é do que um narrema. Assim como o fonema é a unidade básica da fonologia, ou morfema da morfomologia, o narrema é o fragmento mínimo e indivisível da narratologia, o estudo das narrativas. É um acontecimento dramático que pontua o desenrolar dos acontecimentos na narrativa. A fracção irredutível de uma cena em que acontece alguma coisa, o menor pedaço capaz de expressar significado narrativo. Esses beats, pontos cruciais que ajudam a levar a história para a frente, foram melhor categorizados pelo roteirista Blake Snyder em seu famoso livro Save the Cat. Pontos que ajudam a dar uma direção e ajudam a subdividir a história em eventos separados, te dando uma visão melhor e mais ampla sobre os acontecimentos, mas que ao mesmo tempo acabam trabalhando juntos a favor da história. Foi criado termos generalizados para ajudar o roteirista a ver em qual etapa da história ele está e em quais ele ainda precisa trabalhar. Esses pontos cruciais você consegue encontrar na maioria dos filmes. E esses são os básicos. Eu coloquei aqui no inglês e no português para vocês já ficarem familiarizados, né, no inglês também, porque em todo lugar que vocês forem pesquisar, essa lista oficialmente está toda em inglês, essa lista dos famosos beats do Blake Snyder, que ele colocou no livro dele Save the Cat. Que é o setup, a apresentação, o catalyst, o catalisador, break into two, quebra para o segundo ato, fun and games, diversão em jogos, o midpoint, que é o ponto central, e all is lost, tudo está perdido. A soma dos 3 primeiros é praticamente o filme em si. É basicamente o que está escrito na sinopse de uma revista ou na descrição de um filme que você encontra no Netflix, e é o que vai fazer as pessoas ao assistirem ou não. O midpoint e all is lost é onde a história se desenrola e leva a pessoa a querer saber o que vai acontecer no final da história. Os beats são tão importantes que em quase todos os filmes o momento break into two, ou quebra para o segundo ato, onde acontece algo que faz a história mudar de direção e a impulsiona para dentro do segundo ato, normalmente acontece entre os minutos 18 e 25 de um filme. Assista alguns e preste atenção nesse pequeno detalhe e então verá como os beats são importantes. Essa só foi uma introdução ao beat, e em uma aula adiante falaremos especificamente sobre o livro Save the Cat, de Blake Snyder, onde esse assunto é apresentado e aprofundado.